Olá, bom dia, prezado ouvinte, graça e paz. Estamos iniciando uma nova semana com o coração alegre, contente, porque o Senhor tem nos sustentado, tem nos guardado e tem nos fortalecido todos os dias. Que bom poder estar em sua companhia em mais um programa Manancial da Vida e que Deus possa estar abençoando este momento e que o nosso coração possa estar sensível também para ouvir a palavra de Deus. A primeira Igreja Batista de Marechal Cândido Rondão está em festa. Esta semana, mais propriamente no último dia 15, completou 70 anos da sua organização aqui nesta cidade. Estamos muito contentes, felizes, porque durante toda a sua história, Deus tem se manifestado e se revelado com graça, bondade e misericórdia. Mas estamos profundamente conscientes que nós também não podemos baixar a guarda. Frente ao combate que é a vida cristã, nós temos que nos manter sempre alertas e saudáveis. Cristãos vitoriosos são cristãos saudáveis. Igrejas vitoriosas são igrejas saudáveis. Sem saúde, a tropa perece e a guerra é perdida. Crentes e igrejas doentes na frente de batalha se tornam um peso para o exército do Senhor em marcha. Quando o número de combatentes é menor que o número de médicos e de enfermeiros na linha de frente, cuidando dos enfermos e dos feridos, as conquistas emperram, ficamos vulneráveis e o inimigo prospera. Então surge uma pergunta: é possível medir a saúde espiritual de uma pessoa ou de uma igreja? Como aferir a saúde espiritual de uma pessoa ou de uma igreja? O apóstolo Paulo, ao se dirigir à igreja de Corinto, ele nos dá uma dica. Em 1 Coríntios 13, ele diz assim: assim permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Fé, esperança e amor formam uma trilogia divina, compõem as medidas de saúde espiritual de um indivíduo ou de uma igreja. Essas medidas, elas saltam em todos os momentos nas cartas de Paulo. Elas formam uma perspectiva abrangente para avaliar a saúde da vida cristã, tanto do indivíduo quanto da igreja. Gordon Fee, que foi um estudioso do Novo Testamento, escreveu assim sobre essas medidas: estas palavras abrangem toda a existência cristã à medida em que os crentes vivem a vida no Espírito na presente época, esperando o fim. Outro estudioso das cartas de Paulo, o Dr. Barrett, referiu-se à fé, esperança e amor como os elementos centrais, essenciais e infalíveis no cristianismo. Portanto, prezado ouvinte, saúde espiritual, conforme Paulo ensinou, é atingir a medida da plenitude de Cristo. Mas que medida é essa? As medidas de uma igreja saudável são fé, esperança e amor. Mas o que significa na prática as medidas da fé, da esperança e do amor? Como obtê-las? Vamos então por parte. A fé, prezado ouvinte, se agarra à palavra de Deus e nela confia para agir. Em Hebreus 11, 1-3, diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. João Calvino, interpretando esse texto, disse assim sobre a fé:
Fé nessa passagem é aquele conhecimento de Deus e da vontade divina que nós obtemos através do ministério da igreja, ou seja, pela pregação da palavra, pelo ensino da palavra. A vida medida pela fé é aquela que se regozija em agir pela fé. Por isso, no verso 6 de Hebreus 11, o autor diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. A fé nos faz confiar e agir segundo a vontade de Deus na Bíblia, arrancando a admiração dos homens para a glória de Deus. Tanto que, no mesmo capítulo 11, verso 38, diz que o mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos, pelos montes, pelas cavernas e grutas, e todos estes receberam um bom testemunho por meio da fé. Então a fé, ela se agarra à palavra de Deus e nela confia para agir. Então a igreja, ela precisa fundamentar as suas ações, as suas expressões de adoração, de louvor, na palavra. A palavra é que nos aponta o caminho. A palavra é que nos conduz com segurança. Por isso que a fé é um dom de Deus e este dom vem pelo estudo e pelo conhecimento da palavra de Deus. Então, a saúde espiritual de um crente, de uma igreja, começa pela fé, a fé na palavra. A segunda medida é a esperança. Enquanto a fé se agarra às palavras da Bíblia e nelas confia para agir, a esperança se firma na felicidade futura, aguardando pela fé o cumprimento da promessa de Deus. Hebreus 12, 1-3 diz: corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem, nem desanimem. Sobre a esperança, João Calvino disse assim: a esperança nada mais é do que a perseverança na fé. Quando tivermos crido na palavra de Deus, a esperança nos fará perseverar até o cumprimento das promessas de Deus. Portanto, assim como a fé é a mãe da esperança, a esperança é que sustenta a nossa fé, de modo a não desfalecer e não desanimar. Fé e esperança, portanto, prezado ouvinte, são fundamentais para a vida e para a igreja. A fé nos faz agir segundo a palavra de Deus e a esperança nos faz perseverar com fé, aguardando o cumprimento das promessas de Deus. A terceira medida de uma igreja saudável é a medida do amor. E amor é coisa rara hoje em dia. Existe sim uma variedade de manifestações carnais e mundanas que as pessoas costumam chamar de amor, mas que não é amor. Mas amor bíblico é genuíno, é raro. Sem amor, a vida e qualquer igreja ficam enfermas. Mas por que o amor bíblico se tornou uma commodity rara em nossos dias? Jesus disse que na medida em que o fim se aproxima, a fé desaparece. Lucas 18, 7 e 8 diz assim: acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Sem fé e sem esperança, ninguém consegue amar, pois o amor é fruto da fé. Em Efésios 6, 23 diz: paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus, Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. A fé gera esperança, a esperança sustenta a fé,
E a fé e a esperança produzem amor. Como é que então o amor é o fruto da fé? Porque o amor lança fora o medo. O medo de servir, de andar a segunda milha, de perdoar, de ser paciente. Enfim, o amor lança fora o medo de se relacionar e de praticar o bem sem olhar a quem. O amor lança fora o medo porque ele é fruto da fé. Amor é fé em ação. Amor glorifica a Deus. Permita-me colocar de outra forma. Nós somos a lâmpada. A fé é o soquete. A esperança é a corrente elétrica. E o amor é a luz. A igreja aqui de Marechal, a PIB, está completando 70 anos, celebrando 70 anos. E nós ainda estamos em guerra. Precisamos ser saudáveis para não perdermos essa guerra. De nossa saúde dependem o treinamento, a condição para manusear o armamento e a disposição para o enfrentamento. As medidas de uma igreja saudável são a fé, a esperança e o amor. Tudo o que somos e fazemos como igreja deve levar esta trilogia divina em conta. Precisamos produzir e propagar a fé, e isto alicerçados, fundamentados na palavra de Deus. Precisamos revigorar e repartir a esperança. A esperança de que todas as promessas de Deus irão ser cumpridas. E precisamos cultivar e compartilhar o amor. Este amor de Jesus que foi derramado em nossos corações. Parabéns, Primeira Igreja Batista de Marechal. Que Deus continue se manifestando com graça, bondade e misericórdia durante os anos que se seguem e que possa ser uma igreja que vá se tornando cada vez mais saudável aos olhos de Deus, para poder abençoar, estender a mão e curar corações que são feridos, machucados por tantas situações que o pecado traz sobre o coração do ser humano. Que Deus abençoe esses momentos de celebração que a primeira igreja está tendo e que Deus possa se manifestar com todo o seu poder e graça na vida de cada membro da igreja.